Num canto esquecido do planalto, onde o vento parecia rezar em voz baixa entre os telhados das casas de adobe, vivia um homem que todos conheciam como Dom Elias, o velho padeiro. Sua casa era pequena, feita de barro e madeira, e seu cheiro era uma mistura de terra úmida, fumaça de lenha e a promessa de pão quente. Atrás dela, um pequeno forno de tijolos, construído por suas próprias mãos, que exalava um aroma que era a memória da infância, o consolo das madrugadas, o perfume da esperança. Todos os dias, muito antes de o primeiro galo ensaiar seu canto, Elias acendia seu forno com galhos secos e lenha que ele mesmo recolhia do campo, sentindo a textura áspera da madeira contra a pele calejada. Enquanto o céu ainda estava tingido de um roxo profundo, suas mãos, já curvadas e manchadas pelos anos, começavam a amassar com uma delicadeza quase sagrada. Não tinha máquina, nem batedeira, nem ajudante. Tinha apenas a força de seus braços, a sabedoria de seus dedos e uma fé que nunca se apagava, mesmo nas noites mais escuras. O som da massa sendo trabalhada tinha seu próprio ritmo. Uma canção de ninar para a aldeia adormecida, como um coração batendo devagar e constante. Dom Elias fechava os olhos enquanto amassava, sentindo a massa ganhar vida sob seus dedos, e seus lábios se moviam em sussurros inaudíveis. Eram orações antigas, palavras que aprendera com sua avó quando ainda era um menino de pés descalços, e ela o ensinava a fazer biscoitos de mel nos dias de festa. "A massa sente quando você tem pressa", dizia ela com aquela voz doce que o tempo nunca conseguiu apagar de sua memória. "Ela precisa de paciência, de calma, de amor. É como criar uma criança, menino. Não se pode apressar a vida." E Elias sentia essa verdade em cada fibra do seu ser. Amassar era seu diálogo com Deus, um ato de fé que transformava farinha e água em sustento para o corpo e para a alma. "Vou fazer 6. Um para a velhinha da esquina, que suas pernas já não a sustentam. Outro para a menina doente, para que o calor do pão lhe aqueça o peito. Outro para aquele garotinho que sempre tem frio nos pés", murmurava enquanto seu avental se enchia de uma poeira branca e sagrada. Seus pães eram pequenos, rústicos, com formas imperfeitas de ninho ou coração. Não eram bonitos para os olhos do mundo, mas tinham gosto de céu. Porque Dom Elias não cozinhava com receitas escritas em papel, mas com lembranças gravadas no coração. Cada pão tinha uma história, uma intenção, uma oração silenciosa. E o povoado, mesmo sem saber os detalhes, sentia isso. Sabiam que o pão de Elias era diferente. Certa manhã, enquanto o sol nascente pintava o horizonte com tons de laranja e rosa, Elias moldava um pão em forma de estrela. De repente parou. Seus dedos tremeram sobre a massa macia. Uma lágrima solitária, quente e salgada caiu sobre seu trabalho, mas ele não a limpou. Deixou que ela se misturasse, que se tornasse parte do alimento. Apenas respirou fundo, o ar frio da madrugada enchendo seus pulmões, e continuou trabalhando, como se aquela lágrima fosse mais um ingrediente essencial. "Perdoa-me, Sofia", sussurrou para o vazio da cozinha. "Hoje acordei sentindo tua falta mais que nunca." A casa estava em silêncio, um silêncio pesado que só a ausência pode criar, mas de alguma forma, naquele instante, não parecia tão vazia assim. Era como se o perfume dela, de flores do campo e canela, ainda flutuasse no ar. Apesar de ter mais de 70 anos e viver numa solidão que para outros seria insuportável, nunca deixava de assar pão. Não tinha esposa nem filhos vivos. Sua única companhia era um retrato desbotado que pendia na parede de adobe, a imagem de sua mulher, Sofia, com um sorriso que um dia iluminara o mundo. E ao seu lado, um menino de olhos grandes que mal conseguiu dizer "papai" antes de partir com a febre nos ossos. Desde então, Elias não voltou a celebrar nada, mas em contrapartida, passou a compartilhar tudo. "Eu amasso porque Deus me deixou mãos", dizia a quem perguntava. "E se o pão que faço acalma a fome de um só, já valeu a pena o esforço de acordar." O que poucos sabiam, especialmente os mais jovens, é que Dom Elias tinha sido um homem muito diferente em sua juventude. Antes da tragédia que partiu sua vida ao meio, ele era um carpinteiro forte e risonho, cujas mãos sabiam transformar madeira bruta em móveis que pareciam ter alma. Sonhava em construir a casa mais bonita do povoado para sua família. Sofia, sua esposa, bordava vestidos coloridos para vender no mercado, e sua voz era a melodia que embalava a casa enquanto cozinhava. O menino, Daniel, com seus cachos escuros e riso fácil,
Tinha apenas 3 anos quando a febre chegou ao povoado como uma praga silenciosa. Durante semanas intermináveis, Sofia e Elias se revezaram ao lado da pequena cama do filho, aplicando compressas frias em sua testa ardente, rezando, implorando a um céu que parecia surdo. Mas a febre era cruel e implacável. Na madrugada em que Daniel partiu, o mundo se calou. Sofia segurava sua mãozinha fria e Elias estava ajoelhado no chão de terra batida, com o rosto coberto pelas mãos que não puderam construir a cura. "Não, senhor, não assim", repetia sem parar, sua voz um fiapo de dor. Mas o céu permaneceu em silêncio. Sofia nunca se recuperou. Seu corpo continuou vivo por mais 6 meses, mas sua alma, sua luz, tinha partido junto com o filho. Deixou de cantar, de bordar, de sorrir. Seus olhos perderam o brilho. Uma manhã de inverno, simplesmente não acordou. E Elias ficou sozinho, rodeado pelas ferramentas de carpinteiro que já não conseguia usar porque suas mãos tremiam de uma dor que não era física e uma casa que agora parecia um mausoléu frio e silencioso. Foi numa noite de desespero absoluto, quando a ideia de desistir de tudo parecia um alívio, que encontrou o velho caderno de receitas de sua avó. Estava numa caixa empoeirada no fundo de um armário, junto com as roupinhas de bebê de Daniel que Sofia guardara com tanto cuidado. O cheiro de guardado misturou-se ao cheiro de saudade. Com as mãos trêmulas abriu o caderno e leu a primeira página, escrita com uma caligrafia elegante e firme. Quando o coração dói demais, amasse. Quando a vida parece sem sentido, asse. Porque o pão que você faz pode ser a única esperança que alguém tem naquele dia. Era a letra de sua avó. Mas na solidão de seu luto, parecia que Deus mesmo tinha escrito aquelas palavras para ele, naquele preciso momento. Na manhã seguinte, Dom Elias começou a construir seu primeiro forno de barro. Não sabia bem o que estava fazendo, mas suas mãos de carpinteiro, guiadas por uma memória ancestral, o orientaram. Levou dias. As primeiras tentativas desmoronaram com a primeira chuva, mas ele não desistiu. Havia uma nova chama dentro dele, pequena, mas teimosa. E quando finalmente conseguiu assar seu primeiro pão, chorou. Chorou como não chorava desde o enterro de Sofia. Não porque o pão estivesse perfeito, estava torto e meio cru por dentro, mas porque pela primeira vez em muitos meses sentiu que tinha um propósito. O cheiro de pão assado encheu a casa vazia e, por um instante, espantou os fantasmas. Mas naquele ano, o inverno chegou mais cruel do que nunca. As chuvas não cessaram, transformando as ruelas do povoado em rios de lama. O barro engoliu os caminhos e a farinha, aquela bendita farinha que sempre conseguia com favores e trocas, começou a escassear. Uma manhã, Elias abriu seu saco de estopa e só encontrou um punhado no fundo. A visão daquele vazio era um espelho de sua própria alma. Olhou em silêncio, acariciou o pó branco e fino e, sem pensar 2 vezes, lavou as mãos e começou a amassar. Naquele dia fez apenas 2 pães minúsculos, um para um menino que chorava de fome na porta da igreja. O outro deixou na soleira da porta de uma anciã cega que vivia 3 casas adiante. Ele não comeu. A fome em seu estômago era menor que a necessidade de cumprir sua missão. A anciã cega se chamava Dona Clara. Quando suas mãos enrugadas encontraram o pão em sua porta, ela o levantou com dificuldade e o cheirou profundamente, como se pudesse ler o pão pelo aroma. Elias, sussurrou para si mesma. Sempre Elias. Ela se lembrava dele como um jovem carpinteiro alegre que assobiava enquanto trabalhava. Lembrava-se também do dia em que o encontrou chorando sozinho no cemitério, dias após o funeral de Sofia. Ela se aproximara lentamente, guiada pelo som de seus soluços, e perguntara: "Por que continuas vivo, meu filho?" E ele, com a voz quebrada pela dor, respondera: "Não sei, Dona Clara, eu já não sei." E agora, anos depois, ela entendia. Ele vivia para isto, para transformar sua dor em alimento. "Amanhã será outro dia, Senhor", sussurrou Elias em frente ao seu forninho já apagado, sentindo o frio da noite penetrar seus ossos. "Mas se me deres um pouco mais de força, eu continuarei amassando, mesmo que não tenha nada." E naquela noite, na solidão mais profunda, Dom Elias sentou-se em seu banquinho de madeira, coberto com uma manta rasgada, e abraçou o saco de farinha vazio como quem abraça um tesouro perdido. O vento batia na porta como um animal faminto. A chama da vela mal iluminava o quarto. Mas ele não se queixava, não chorava, apenas olhava para o céu escuro através de uma fresta no telhado, como quem espera uma resposta. "Não me deixe sozinho agora." "Meu Deus, não por mim, mas por eles." E assim,
Em meio ao frio, à fome e à escassez, o forno do padeiro de Deus começou a esfriar, mas seu coração, de alguma forma, continuava ardendo como nunca. A manhã seguinte trouxe um céu cinzento e um ar gelado que se infiltrava pelas frestas do teto como agulhas de gelo. Dom Elias despertou com os ossos doloridos, mas com a alma estranhamente firme. A primeira coisa que fez foi olhar seu saco de farinha. Estava vazio, nenhum grão. Um desespero momentâneo ameaçou engoli-lo, mas ele o empurrou para longe. Mesmo assim, caminhou até seu forninho de barro, tocou-o com ternura como quem acaricia um filho adormecido e acendeu a lenha, mais seca que encontrou. Não tinha nada para assar, mas não podia deixar que o forno se apagasse por completo. Era como se a chama do forno fosse também a chama de sua fé. Sentou-se com as mãos no colo, em silêncio, o estômago roncando, e então, como se o céu ouvisse seus pensamentos mais secretos, alguém bateu à sua porta. Uma batida fraca, tímida. "Quem serão estas horas?" murmurou, caminhando com dificuldade até a entrada. Ao abrir, encontrou uma menina descalça, com os pés enlameados e os olhos enormes, chorosos e doces. Levava uma sacola de pano nas mãos, coberta com uma manta. "Minha mãe disse que o senhor não tem mais farinha", sussurrou a menina, a voz trêmula de frio e vergonha. "Esta é a última que temos. Mas ela diz que se alguém pode transformá-la em pão que cura a alma, é o senhor, Dom Elias." A menina se chamava Ana. Tinha apenas 7 anos, mas seus olhos carregavam uma sabedoria antiga. Sua mãe, senhora Helena, estava doente há semanas, com uma tosse que lhe rasgava o peito e a deixava sem forças. Mal conseguia sair da cama. Mas mesmo assim, quando viu aquele restinho de farinha no fundo do saco, sua primeira preocupação não foi consigo mesma. "Leva para Dom Elias", disse a filha. "Ele precisa mais que nós, e se ele fizer pão com isso, será pão abençoado para todos." O velho padeiro ficou sem palavras. Seus olhos se encheram de lágrimas. Pegou a sacola com uma mistura de gratidão e vergonha e ajoelhou-se lentamente diante da menina, ignorando a dor em suas juntas. "Diga à sua mãe que isto vale mais que todo o ouro do mundo", disse-lhe com a voz embargada. "E diga a ela que seu pão voltará morno e com amor." Antes que Ana partisse, Dom Elias segurou sua mão pequena e fria. "Espera um momento, criança." Entrou em sua casa escura e voltou com uma manta velha, mas limpa e quente. "Toma, cobre tua mãe com isto. O frio da noite está muito cruel." A menina quis recusar, mas o olhar de Elias era terno e firme, não permitia negação. "É de Sofia, minha esposa", disse ele com voz suave. "Ela gostaria que aquecesse alguém que precisa." Ana abraçou a manta contra o peito, sentindo o calor e o cheiro de lavanda que ainda persistia no tecido, e saiu correndo pelo caminho lamacento. Dom Elias ficou na porta, vendo-a desaparecer entre as casas de adobe. O vento soprava forte, mas por um instante ele sentiu um calor inexplicável no coração. Como se Sofia e Daniel estivessem ali, ao seu lado, sorrindo e dizendo que ele estava fazendo a coisa certa. Naquela tarde, com as mãos trêmulas de emoção, Elias voltou a amassar. Era muito pouca farinha, mal dava para um pão. Mas, como se um milagre acontecesse sob seus dedos, a massa cresceu mais do que o normal, fofa e elástica. Fez 5 pãezinhos pequenos, moldou-os em forma de coração e marcou-os com uma cruz no centro, como fazia quando seu filho Daniel ainda corria pela casa. Antes que o forno terminasse de assá-los, o aroma se espalhou pelo povoado, e já se ouviam passos lá fora. 1, depois 2, depois uma fila de crianças de olhos famintos. Todos tinham ouvido que o forno do padeiro de Deus havia voltado a acender. Entre as crianças estava um menino que ninguém conhecia. Vestia roupas rasgadas e tinha uma cicatriz profunda na testa. Ficou no final da fila, calado, com os olhos fixos no chão. Quando chegou sua vez, Dom Elias notou algo diferente nele, uma sombra de medo e culpa. "Como te chamas, filho?" perguntou com doçura. O menino não respondeu, apenas encolheu os ombros. Elias se agachou, ignorando a dor nos joelhos, e olhou nos olhos do garoto. "Não tenhas medo. Aqui todos são bem-vindos." O menino engoliu seco e sussurrou. "Me chamo Lucas. Eu roubei lenha do senhor há 2 dias. Desculpe." Dom Elias piscou, surpreso, mas depois um sorriso cansado, porém genuíno, iluminou seu rosto. "Então foi por isso que meu monte de lenha estava menor. Pensei que o vento a tinha levado." "Me desculpe", repetiu Lucas com os olhos enchendo-se de lágrimas. "Minha avó estava com muito frio e eu não sabia o que fazer." Dom Elias colocou uma mão no ombro do menino.
Escuta-me bem, Lucas. Nunca peças desculpas por cuidar de quem amas. Se precisares de lenha, bate à minha porta. Se precisares de pão, bate à minha porta. Se precisares apenas de um abraço, também bate à minha porta. E sem dizer mais nada, entregou-lhe 2 pãezinhos em vez de 1. Elias saiu com uma cesta nas mãos, o avental manchado e um sorriso que não mostrava há anos. Entregou cada pão com cuidado, como se fosse sagrado. Este tem amor, este tem fé, este leva esperança, dizia enquanto os repartia. Ele não comeu, sua fome era de outra natureza e estava sendo saciada. Ao anoitecer, sentou-se em seu banco e pela primeira vez em muito tempo acendeu uma vela nova. Rezou com os olhos fechados e, antes de dormir, deixou escrita uma nota com letra desajeitada. Se eu morrer assando pão, que seja pão de amor. E se eu voltar a ver meu filho no céu, contarei a ele que continuei dando, mesmo sem ter nada. A chama do forno ardia baixa, mas constante, e no ar, o cheiro de pão recém-assado se misturava com o cheiro de um milagre silencioso. O dia amanheceu com um brilho suave, quase dourado. O frio continuava presente, mas algo no ar havia mudado. A fumaça que saía do forninho de Dom Elias subia como incenso, perfumando as ruas com o cheiro quente de pão recém-assado. Naquele dia, o padeiro só tinha cinzas e um pouco da farinha que a menina lhe trouxera, mas ele continuava assando como se tivesse um saco inteiro. Dizia que quando se amassa com fé, tudo rende mais. Enquanto minhas mãos se moverem, Deus porá o que falta. Sussurrava enquanto formava os pãezinhos com devoção. Ao meio-dia, um grupo de crianças o esperava do lado de fora de sua casa. Não traziam dinheiro, nem cestas, nem promessas, apenas fome, frio e esperança. Dom Elias saiu com sua cesta humilde e, um por um, entregou-lhes pãezinhos em forma de estrela. Este tem a força da sua mãe, disse a um menino que veio em silêncio, e este outro a ternura da sua irmãzinha. Quando terminou de repartir, só lhe restou um pão menor, mal assado, que guardara sem saber porquê. E justo quando entrava de novo em sua casa, um jovem desconhecido se aproximou. Vestia roupas simples de viajante, mas seu rosto tinha uma luz especial. Tinha os pés descalços, cobertos de poeira, e nos olhos a paz de quem percorreu muitos caminhos. "Tem pão para um viajante?" E perguntou com voz serena que parecia acalmar o vento. Dom Elias assentiu sem dizer nada e entregou-lhe seu último pãozinho. "É pouco, mas está feito com tudo o que sou", disse. O jovem o recebeu com um sorriso que fez tremer a alma do padeiro. Sentou-se numa pedra, partiu-o com as mãos e começou a comer devagar, como quem saboreia uma iguaria sagrada. "Este pão tem gosto de amor", disse, olhando nos olhos de Elias. "Porque está amassado com lágrimas", respondeu Elias, olhando para o chão, envergonhado por sua própria dor. O jovem se levantou e pôs uma mão sobre o ombro do ancião. O toque era leve, mas firme e quente. Às vezes, os fornos mais pequenos fazem o pão que mais alimenta o mundo. E antes que Elias pudesse responder, o jovem já se afastava pelo caminho. Só então ele percebeu algo estranho. O rapaz caminhava descalço sobre a lama, mas seus pés não deixavam pegadas. Dom Elias ficou paralisado, observando o caminho vazio onde o jovem desaparecera. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não era de medo. Era algo diferente. Uma sensação de plenitude avassaladora que ele não experimentava desde que Sofia estava viva. Voltou para dentro de casa cambaleante, segurou-se na mesa e de repente suas pernas cederam. Caiu de joelhos, mas desta vez não de dor ou fraqueza. Caiu como quem se entrega diante de algo maior que si mesmo, uma presença que ainda preenchia a pequena casa. Naquela noite, Dom Elias acendeu sua vela e ajoelhou-se diante do forninho ainda morno. "Senhor, foste tu outra vez?" E chorou, mas já não de tristeza, e sim de uma gratidão tão profunda que parecia transbordar de seu peito. Chorou como choram os que por um momento sentiram o céu na terra. Enquanto lá fora a chuva começava a cair, dentro, na humilde casa do padeiro de Deus, o fogo continuava aceso e seu coração também. Passaram-se os dias e a pequena casa de Dom Elias voltou a encher-se de passos infantis, de risos tímidos e do cheiro inconfundível de pão compartilhado. As pessoas do povoado, tocadas por sua fé inabalável, começaram a deixar-lhe coisas na porta. Um pouco de farinha numa sacolinha, alguns galhos secos, um pouco de sal e até um jarro com leite morno. Mas embora o forno continuasse aceso, o corpo de Elias começava a esfriar por dentro.
Cada vez lhe custava mais levantar-se ao amanhecer. Suas pernas fraquejavam, suas mãos ficavam dormentes e seus suspiros eram mais longos que suas palavras. Mesmo assim, não se queixava. Enquanto eu puder mover uma só mão, farei pelo menos mais um pãozinho, dizia. Foi nesse tempo que Tiago começou a aparecer com mais frequência. Era um jovem de 20 e poucos anos, forte, mas com um olhar triste que carregava seu próprio peso. Seu pai tinha morrido numa queda enquanto consertava um telhado, e sua mãe partira pouco depois, diziam que de tristeza. Tiago ficara sozinho, trabalhando em pequenos serviços para sobreviver, mas sem direção, sem propósito, com uma raiva silenciosa do mundo. Até que um dia, ao passar pela casa de Dom Elias, ouviu o velho cantarolando uma canção antiga enquanto amassava. Era uma melodia simples, das que as avós cantam aos netos. Tiago parou na porta sem ousar entrar, apenas escutando. A melodia simples abriu uma fresta em seu coração endurecido e, de repente, sem saber porquê, começou a chorar. Chorou em silêncio, como não chorava desde o funeral de seus pais. Dom Elias, com a sensibilidade de quem conhece a dor, o ouviu. Saiu e encontrou o rapaz sentado no chão, com a cabeça entre as mãos. Não disse nada. Apenas se sentou ao seu lado, ignorando-a, dor nos ossos, e ficou ali, em silêncio, compartilhando a dor sem palavras. Depois de um longo tempo, Tiago sussurrou. Como o senhor consegue continuar? Como consegue acordar todos os dias e fazer pão quando tudo dói? Dom Elias respirou fundo, o ar chiando em seus pulmões cansados. Eu não consigo, filho. Eu apenas amasso. E enquanto amasso, esqueço a minha dor. E quando entrego o pão, vejo que a dor de outra pessoa talvez seja maior que a minha. E assim, dia após dia, a massa me salva mais do que eu salvo a ela. Desde aquele dia, Tiago começou a ajudar Dom Elias. No início, apenas trazendo lenha ou varrendo o chão. Depois limpando o forno. E logo aprendendo a amassar. Suas mãos eram grandes e desajeitadas, e a massa grudava em seus dedos. Não tenho jeito para isso, dizia frustrado, pronto para desistir. Ninguém tem jeito no começo, respondia Elias com uma paciência infinita. Sofia demorou meses para fazer um pão decente. E eu, bem, meu primeiro pão mais parecia um tijolo. Mas o importante não é a perfeição da forma, é a intenção do coração. Amassa pensando em quem vai recebê-lo. Amassa como se estivesses abraçando alguém que precisa de carinho. Uma manhã, enquanto tentava ensinar Tiago, Elias sentiu uma pontada aguda no peito e caiu de joelhos sobre o chão de terra batida. A dor o dobrou por completo. Custava-lhe respirar, mas a primeira coisa que olhou não foi seu corpo nem sua fraqueza. Foi a massa que ficara por terminar na mesa. Não posso ir ainda, sussurrou a voz quase inaudível. Este pão é para a menina da tosse. Com um esforço sobre-humano, arrastou-se até a mesa e, com uma só mão, tentou continuar amassando, mas seus dedos não respondiam. A massa grudava, a farinha caía no chão e o forno já aceso esperava em silêncio. Nesse instante, a porta se abriu. Era Tiago, que chegava mais cedo naquele dia. Ao ver seu mestre caído, correu para levantá-lo. Dom Elias, o senhor não pode continuar assim. Deve descansar. O pão não pode esperar, filho, ofegou o velho. Há crianças com fome e este forno ainda tem vida. Tiago chorou ao ouvi-lo. Nunca tinha conhecido um homem que pusesse tanto amor em algo tão simples como um pão. Com cuidado, Tiago ajudou Dom Elias a sentar-se no banquinho. O velho respirava com dificuldade. O suor escorria por sua testa apesar do frio, mas seus olhos permaneciam fixos na massa inacabada. Tiago, disse com voz fraca, preciso que me jures algo. O que for, mestre. Se eu não puder terminar, termina tu. E se não ficar perfeito, não importa. O que importa é que seja feito com amor. Tiago assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Pegou a massa, sentiu sua textura fria e pegajosa e começou a trabalhar. Suas mãos tremiam, mas lembrava-se das palavras de Elias. A massa como se estivesses abraçando alguém. Naquela noite, Elias não jantou, mal conseguia engolir água, mas pediu uma vela e, com voz fraca, ditou umas palavras que Tiago escreveu por ele num pedaço de papel. No dia em que minhas mãos não puderem mais, que o forno fique aberto e que outro coração continue amassando, mesmo que não saiba assar. Depois, fechou os olhos enquanto o cheiro do pão mal assado por Tiago enchia a casa como um abraço. E o pão que naquela tarde Elias não chegou a assar ficou ali sobre a mesa, como um testamento de amor incompleto, esperando que mãos mais jovens o terminassem.
Os dias se tornaram mais frios. O céu amanhecia coberto por nuvens cinzentas e o vento parecia gemer nas frestas da casinha de adobe. No interior, Dom Elias permanecia em sua cama, agasalhado com uma manta fina, com o rosto pálido e as mãos entrelaçadas sobre o peito. A seu lado, Tiago falava-lhe com ternura enquanto vigiava para que a lenha não se apagasse de todo no forno. Desde aquele dia, não o deixou sozinho mais nenhuma noite. O Senhor me ensinou que um pão pode ser um milagre, Dom Elias, dizia-lhe. Agora deixe-me cuidar do Senhor, nem que seja um pouquinho. Dom Elias mal respondia. Mas às vezes, quando Tiago partia um pedaço de pão na sua frente, o velho abria os olhos e sorria como se aquele gesto contivesse toda a beleza do mundo. Durante uma dessas noites, Dom Elias começou a delirar com a febre. Chamava por Sofia, depois por Daniel. Já vou, meu amor, murmurava. Só deixa-me terminar este último pão. Tiago molhava um pano em água fresca e aplicava na testa do ancião, tentando baixar a febre. Descanse, Dom Elias, não precisa fazer mais nada. Mas o velho pegou a mão de Tiago com uma força surpreendente. Preciso sim, filho. Preciso terminar o que comecei. E o que começou? Perguntou Tiago confuso. Dom Elias olhou para ele com uma clareza repentina, seus olhos brilhando na penumbra. Ensinar-te que o amor nunca termina, que o pão nunca acaba, que enquanto houver uma só mão disposta a amassar, haverá esperança no mundo. Uma tarde, enquanto o vento assobiava como uma criança chorando, Dom Elias sussurrou algo com dificuldade. No forno há uma massa. Deixa-a, não a jogue fora. Pode servir para mais um. Tiago se aproximou do forno e, de fato, numa tábua, estava o que restava de uma massa abandonada. Não era muita, estava seca nas bordas. Mas Tiago a pegou com cuidado, adicionou um pouco de água e farinha que restara e começou a amassá-la. Não sabia assar bem, não tinha a técnica, mas lembrou-se de como Elias o fazia. Devagar, com os olhos fechados, como quem reza com as mãos, e assim o fez. Quando o pão ficou pronto, não estava perfeito. Era um pouco torto, meio queimado de um lado, mas cheirava a lar. Tiago o levou para a cama. Mestre, sua última massa já está assada. Não ficou tão bonita, mas aqui está. Dom Elias olhou-o e uma lágrima deslizou por sua bochecha. Não importa a aparência, o importante é que ainda há fogo. Depois pediu algo mais. Tiago inclinou-se para ouvi-lo. Prometa-me que abrirá o forno todas as manhãs, mesmo que não haja pão. Apenas para que a chaminé solte fumaça, para que as pessoas saibam que a esperança continua acesa. Eu prometo. O padeiro suspirou, um som longo e cansado. Agarrou-se por um instante à cruz de madeira que pendia de seu pescoço e, com um fio de voz, sussurrou sua última oração. Obrigado, Senhor, por me deixares alimentar mesmo sem ter nada. E assim, enquanto o forno de barro soltava uma última lufada de fumaça para o céu cinzento, Dom Elias adormeceu para sempre com as mãos cheias de farinha invisível e a alma completamente limpa. Lá fora começou a chover devagarinho, como se o céu também chorasse por ele. Mas dentro da casa ainda restava o cheiro do pão mais belo que jamais fora assado, o pão da promessa cumprida. Tiago ficou ao lado do corpo de Dom Elias até o amanhecer. Não chorou de imediato, apenas segurou a mão fria do velho e sussurrou: Obrigado, mestre. Obrigado por me ensinar que ainda há coisas belas neste mundo. Quando o sol finalmente nasceu, Tiago saiu da casa e caminhou até o centro do povoado. Foi de porta em porta com o coração pesado, dando a notícia. Dom Elias partiu. Alguns choraram abertamente. Outros ficaram em silêncio, sentindo um vazio no peito. Mas todos, absolutamente todos, sentiram que uma luz importante se havia apagado. A notícia da partida de Dom Elias espalhou-se pelo povoado como o aroma de pão recém-assado. No início foi apenas um murmúrio. O padeiro partiu. O forno de barro ficou sozinho. Mas logo o silêncio se tornou mais profundo do que nunca. Naquela manhã não houve o cheiro de pão, não houve a figura curvada de Elias, apenas seu banquinho vazio, seu avental pendurado e uma cesta com os últimos corações de pão que não chegou a entregar. As pessoas do povoado vieram em silêncio para a despedida. Não traziam flores, traziam pão. Cada um trouxe um pedaço daquele que uma vez lhes fora dado, já seco, mas ainda abençoado como símbolo de gratidão. O funeral foi simples, mas transbordava amor. Dona Clara o despediu rezando. Um menino colocou sobre seu caixão um coração de pão com seu nome escrito a lápis. Lucas, o menino da lenha, trouxe a lenha mais seca que encontrou para que seu forninho nunca esfriasse por completo.
E Tiago, o herdeiro improvável, falou diante de todos, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas. Dom Elias não teve riquezas, nem luxos, nem descanso, mas nos alimentou a todos, mesmo quando ele mesmo tinha fome. Fez do pão uma oração, do forno um altar e de sua alma uma oferenda viva. Ele não nos ensinou apenas a fazer pão, ele nos ensinou a dar, mesmo quando parece que já não resta nada para oferecer. Foi então que aconteceu algo inesperado. Lucas deu um passo à frente. Tinha na mão uma pequena bolsa de tecido. Eu guardei, disse com voz trêmula. Durante meses, cada vez que Dom Elias me dava pão, eu guardava uma moedinha que ganhava fazendo recados. Não era muito, mas eu queria poder retribuir algum dia. Abriu a bolsa e dentro havia dezenas de moedas pequenas, todas brilhantes, cuidadosamente guardadas. Eu queria comprar farinha para ele, mas agora... Sua voz se quebrou. Tiago se aproximou e colocou uma mão no ombro do menino. Ele sabia, Lucas. De alguma forma, ele sempre soube. E essa farinha será comprada e será usada para continuar seu legado. No dia seguinte, Tiago voltou à casa de adobe. Varreu com cuidado, limpou o forno e, sobre a mesa, encontrou algo que não tinha visto antes, o caderno de capas gastas. Dentro havia receitas, mas também pensamentos, orações, desenhos de pães com asas e uma última frase escrita com letra trêmula. Quem amassa com fé não precisa de abundância. Quem parte o pão com amor nunca está só. E se algum dia teu forno esfriar, acende-o com teu coração. Mas havia mais. Nas últimas páginas, Dom Elias tinha escrito uma espécie de diário. Tiago começou a ler e descobriu coisas que nunca soubera. Descobriu que, durante anos, Elias amassara em segredo às 2 da madrugada para deixar pão na porta de famílias que tinham vergonha de pedir. Descobriu que em invernos passados ele tinha vendido suas últimas ferramentas de carpinteiro para comprar farinha quando não havia. Descobriu que uma vez, Dom Elias jejuara por uma semana inteira para que as crianças do povoado pudessem comer. E então, na última página, encontrou algo que o fez parar de respirar. Era uma carta, endereçada a ele. Querido Tiago, se estás lendo isto, significa que já parti. Não tenhas medo, filho. A morte não é o fim. É apenas passar de um forno a outro, mais quente e mais luminoso. Quero que saibas que não foi por acaso que teu coração ferido te trouxe à minha porta. Deus te enviou, assim como uma vez enviou aquela menina com um punhado de farinha, e aquele viajante misterioso que não deixou pegadas. Tu eras minha última massa, Tiago. Aqui eu precisava terminar de amassar antes de partir. E agora te deixo este forno, estas mãos invisíveis de amor que trabalham no silêncio, e esta missão simples, mas eterna. Continua dando, mesmo quando penses que não tenhas nada, porque é exatamente aí, no vazio, que acontecem os verdadeiros milagres. Com amor, Dom Elias, o padeiro de Deus. Tiago dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso da camisa, perto do coração. Depois, com mãos firmes, acendeu o forno pela primeira vez como seu novo guardião. As chamas lamberam a lenha seca e logo o calor começou a se espalhar pela pequena casa. Pegou a farinha que tinham comprado com as moedas de Lucas, adicionou água e sal e começou a amassar. Suas mãos já não eram tão desajeitadas, já não tremiam, porque agora elas amassavam com um propósito. Desde esse dia, Tiago se tornou o novo padeiro do povoado. No início, seus pães eram duros, desajeitados, sem forma, mas as pessoas os recebiam com o mesmo respeito, porque já não importava a perfeição, importava o espírito. E assim nasceu a Oficina do Pão do Céu, um lugar onde o pão não se vendia, mas se compartilhava, onde ninguém era rejeitado, onde cada pãozinho tinha uma história e uma oração. As crianças continuavam chegando. As mães continuavam deixando um punhado de farinha envolto em tecido. E toda manhã, quando o forno soltava sua primeira lufada de fumaça, o povoado sabia que Dom Elias, de alguma forma, ainda continuava ali. Mas Tiago fez mais do que apenas continuar o legado. Ele o expandiu. Começou a ensinar outros jovens a assar. Lucas foi o primeiro a aprender. Depois Ana, a menina que uma vez trouxera farinha. Logo havia 5, depois 10 jovens que aprendiam não apenas a fazer pão, mas a fazê-lo com amor. Cada um deles usava um avental com uma pequena cruz bordada no peito, em homenagem a Dom Elias. Um dia, uma menina muito pequena entrou com timidez, tirou um biscoito do bolso e o deixou sobre a mesa. Minha avózinha diz que aqui trabalhava um santo. Eu também quero compartilhar com ele. E Tiago, com a voz trêmula de emoção, respondeu: É verdade, pequena.
Ele foi pobre, mas alimentou mais corações que nenhum rei. Naquela noite, enquanto o forno se apagava lentamente, o vento entrou pela janela, suave, morno e com cheiro de pão recém-assado. E se alguém fechasse os olhos com muita força, podia-se ouvir uma voz velha e doce sussurrando na brisa: ainda há pão para assar, ainda há almas para alimentar. Porque quando um coração humilde dá o pouco que tem, o céu o multiplica e o transforma em eternidade. Dom Elias não teve riquezas, nem fama, nem comodidades. Viveu sozinho, com o corpo cansado e as mãos rachadas pelos anos. Mas foi um homem completo porque entendeu que o verdadeiro alimento do mundo não é feito de farinha nem de fogo, mas de bondade, entrega e fé. Amassou com o coração, partiu seu pão em silêncio e cada vez que alguém o recebia, recebia também uma esperança, uma oração sem palavras, uma carícia espiritual. Quantas vezes nos queixamos pelo pouco que temos? Quantas vezes acreditamos que não podemos ajudar, que não temos o suficiente para dar? E, no entanto, Dom Elias, com apenas um punhado de farinha, alimentou um povoado inteiro, não só com pão, mas com amor. Ele nos deixa uma lição eterna. Quando damos com a alma, o pouco se multiplica, e quando assamos com fé, até o forno mais pobre pode aquecer o coração do mundo. Que seu exemplo nos inspire a compartilhar, a olhar para o próximo não com indiferença, mas com compaixão a acender cada um de seu canto, esse forninho invisível que todos levamos dentro, onde se cozinham os atos mais puros e generosos. Porque, como ele dizia, nem todos podemos assar pão, mas todos podemos alimentar uma alma. Hoje, o padeiro de Deus descansa, mas seu forno segue aceso em cada ato de bondade, em cada mão que se abre, em cada coração que decide dar sem medir. E se algum dia sentires que não tens nada a oferecer, lembra-te de Dom Elias e saberás que uma oração, uma palavra boa ou um pedaço de pão compartilhado pode ser o milagre que alguém está esperando. E aqui está um segredo que poucos sabem. Anos depois da morte de Dom Elias, quando Tiago já era um homem maduro e a oficina do Pão do Céu havia se transformado num lugar conhecido em toda a região, apareceu no povoado um historiador. Chamava-se Afonso, um homem da cidade grande, cético e habituado a factos. Vinha estudando as tradições antigas e, ao ouvir falar do padeiro de Deus, pediu para ver documentos, registros, qualquer prova de sua existência. Tiago o levou à casa antiga, já transformada em escola de panificação, e mostrou-lhe o caderno de receitas. O historiador o folheou com cuidado profissional e então parou numa página específica. Havia ali um desenho feito por mãos trêmulas de um homem jovem com os pés descalços e um sorriso luminoso. Embaixo, uma nota. Ele voltou hoje. Seus pés ainda não deixam pegadas. Sei que não estou louco. Sei que a bondade atrai o divino. Obrigado, Senhor, por me permitir ver. O historiador olhou para Tiago. Você acredita que isso realmente aconteceu? Tiago sorriu, aquele sorriso sereno que aprendera com Dom Elias. Não sei se aconteceu exatamente como está escrito, mas sei que Dom Elias nunca mentiu. E sei que, quando você dá tudo o que tem, sem esperar nada em troca, o universo conspira para que milagres aconteçam. Talvez não sejam milagres visíveis, talvez não tenham explicação, mas são reais para quem os vive. O historiador ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos no desenho. Então ele contou sua própria história. Seu avô fora um mercador rico, mas começara a vida como um viajante pobre e faminto. Em seu diário, ele descrevia como, no pior momento de sua vida, um padeiro humilde num vilarejo perdido lhe dera seu último pão. Aquele ato de bondade mudou o curso de sua vida, inspirando-o a construir sua fortuna com honestidade e a sempre ajudar os necessitados. A descrição do padeiro e do pão em forma de estrela no diário de seu avô coincidia perfeitamente. Afonso não viera apenas como historiador. Viera para encontrar o homem a quem sua família devia tudo. E em nome de seu avô, ele estabeleceu uma fundação para garantir que a oficina do Pão do Céu jamais ficasse sem farinha novamente. O milagre de Dom Elias, semeado com um único pão, florescia agora para alimentar gerações. Obrigado por chegar até o final desta história. Espero que tenha tocado seu coração como tocou o meu. Porque num mundo que às vezes parece correr sem olhar para trás, precisamos de histórias que nos façam parar, que nos abracem e que nos lembrem que o amor humilde, silencioso e sincero continua sendo o maior milagre.